Olá, boa noite. Turma de adultos autistas conclui capacitação em tecnologia no Porto Digital. Formatura aconteceu hoje. A cesta básica no Recife, na região metropolitana, já consome em média metade do valor do salário mínimo. É preciso pesquisar para pagar mais barato. Empresas de ônibus aumentam o número de viagens no TIP por causa do feriadão da Semana Santa. Missa da quinta-feira na Catedral da Sé abençoa os óleos que serão usados nos sacramentos da Igreja Católica. A gente mostra o ensaio e os últimos preparativos para a Paixão de Cristo do Recife no Marco Zero. Doze homens e mulheres formam a primeira turma de profissionais autistas do Nordeste a conseguir um diploma na área de tecnologia. A cerimônia de conclusão do curso aconteceu hoje no Recife. No auditório, as carinhas orgulhosas dos parentes e as expressões vitoriosas dos formandos. 12 pessoas que fizeram uma capacitação de 6 semanas para se habilitarem a trabalhar em diversas áreas do mundo digital. Bruno, que é professor de idiomas, é um dos que estão comemorando a formatura. Eu já tive uma experiência com empresa de tecnologia antes, mas eu nunca tive formação profissional, nem nenhuma formação, digamos, formal na área. Então, como eu já tenho interesse na área de tecnologia e tudo mais, eu vi que eles tinham essa oportunidade de oferecer formação tanto de qualidade, testes, projetos, assim como ter contato com algumas ferramentas que eu já tinha interesse, e aí isso me atraiu. Quem ofereceu o curso foi a Specialisterne, uma organização com origem na Dinamarca que atua em 26 países. Está há 10 anos no Brasil, onde já formou em torno de 500 autistas para o mercado de trabalho e acaba de chegar ao Recife. A gente acredita que o perfil neurodivergente, que o perfil autista pode contribuir significativamente para o crescimento das empresas. Aliado a uma questão bastante significativa que a gente sabe, os números dizem que pelo menos 80% das pessoas autistas estão fora do mercado de trabalho. A Specialisterne trouxe a metodologia do curso, os professores e outros profissionais. O Porto Digital entrou com estrutura, laboratórios e equipamentos, por exemplo. Os alunos receberam aulas teóricas e práticas com conteúdos como programação básica, teste de software, tratamento de dados. Participaram de módulos focados em comportamento. Estudaram sobre integração de equipes e conflitos. Para o Porto Digital, a formação dessa turma é muito importante. Faz diferença para o mercado de trabalho. E isso faz com que cada vez mais a gente tenha equipes mais plurais dentro das empresas. E como cada vez os problemas estão mais complexos que chegam até o nosso Distrito de Inovação, a gente, com equipes óbvias, a gente não vai conseguir chegar a essas respostas. A formatura foi cheia de depoimentos emocionados de quem participou da turma. Pessoas que se sentiram incluídas, gostaram de estabelecer novos relacionamentos, se sentiram em casa ao lado de outros autistas, estão animadas com as perspectivas e entendem que continuam precisando de suporte. Pensando no mercado de trabalho, eu espero conseguir utilizar as habilidades que tanto eu desenvolvi aqui quanto eu adquiri também, para conseguir levar tudo isso para a minha jornada futura. A formatura terminou com cada participante da turma recebendo seu certificado de conclusão. Aplausos e esperança de uma vida muito legal pela frente. O NE2 fala agora de solidariedade. Um grupo de voluntários se prepara para uma maratona de boas ações nesse feriadão. Lilian Oliveira acompanha a organização e traz as informações para a gente. Boa noite, Lilian. Boa noite, Maristela, para você e para todo mundo que está assistindo. É uma maratona mesmo, porque o pessoal já está organizando as cestas há um tempinho. Agora mesmo eles estão organizando também. A gente está na sede do Ministério Cuidar, que é um projeto social que existe há 18 anos. E aí eles atendem pessoas em situação de rua, famílias carentes aqui do bairro da Encruzilhada e outros bairros também aqui do Recife. Aqui os voluntários já estão montando as cestas que serão doadas, né, nesses dias. Conceição é uma das voluntárias, né? Conceição já há uns 10 anos. Como é que é esse trabalho, né? Como é que é estar em contato com as pessoas que vão receber esse carinho depois também?
É bem interessante, porque assim, a gente sente como se fosse o perfume do amor, né? Porque eu acho que a gente recebe mais do que a gente dá. Porque assim, a gente pensa na dor do outro. Muitas vezes a gente guarda a dor da gente dentro de uma caixinha e vai exalando o amor para cuidar das outras pessoas que tanto precisam. Então, assim, eu acho que as pessoas deviam pensar nisso, né? Fazer o bem ao outro porque o próximo precisa. Quem tem fome tem pressa. É isso, muito obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho. Gente, olha, aqui os itens que vão nas cestas, ó. Então, arroz, feijão, macarrão, fubá, bolacha, tudo isso pode ser doado. O projeto ainda está precisando de doações, tanto de alimentos quanto de chocolates. Vou convidar você para entrar comigo aqui na sede, porque aqui a gente já tem 150, né, Cleide? 150 cestas. A Cleide Mello, ela é fundadora do Ministério Cuidar, lá no comecinho, né, Cleide, de onde veio esse desejo de criar esse projeto? Boa noite. Boa noite. Esse projeto nasceu de uma infância muito carente e através dela que me posicionou a fazer esse trabalho do bem. Então, há 18 anos que o nosso Ministério Cuidar faz de janeiro a dezembro. Todos os meses a gente tem ação e essa campanha é linda porque é da Quaresma, então muitas mães precisam ser abençoadas. A gente está vendo aqui as cestas já montadinhas, né? São 150, mas vocês têm uma meta a alcançar. Então, como é que as pessoas podem doar e o que pode ser doado? A nossa meta é 250 cestas básicas, ainda está faltando 100 cestas básicas. Então, as pessoas de bom coração que querem ainda ajudar esse projeto podem doar ou cesta básica já pronta ou item para cesta básica, como farinha, açúcar. Tudo é muito bem-vindo para quem não tem o que comer. É isso, gente. E esse almoço de amanhã, o almoço da Sexta-feira Santa, que vai ser feito aqui na sede, né? Que vai ter essa doação das cestas também. Vocês também estão precisando de chocolate, porque é uma ação da Páscoa, né? Vocês já receberam algum ou não? Como é que tá? A gente amanhã tem uma ação linda, que é 300 almoços para pessoas em situação de rua e famílias também de comunidade que não tem realmente o que comer. Então, a gente precisa arrecadar outras coisas que é o chocolate das crianças. A gente ainda não recebeu nenhuma caixinha de chocolate e nem um ovinho de Páscoa para as crianças. São 400 crianças. Olha aí, gente. Vamos doar o chocolate, então. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Maristela. Trabalho muito bonito desses voluntários, né, Lilian? Este ano, pela primeira vez, a Paixão de Cristo do Recife terá 4 dias de apresentações. De amanhã até segunda-feira, feriado de Tiradentes. Mônica Silveira acompanha ao vivo o ensaio geral do espetáculo. Boa noite, Mônica. Oi, Maristela, boa noite. Boa noite, pessoal que está em casa. Vai rolar tudo aqui em cima desse palco. Você já sabe, tradicionalmente, é aqui no Marco Zero, bem no coração do Recife. O ensaio geral não começou ainda, o pessoal está se organizando. Agora há pouco rolou o ensaio do balé, que vai fazer parte do Bacanal de Herodes. Mas eu vou deixar para contar a história para vocês, quem entende muito mais do que eu dessa Paixão de Cristo, que são os atores que fazem o papel de Jesus e o papel de Maria, Isaías e Brenda. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Quer começar você contando o que é que vai rolar, Isaías? Conta pra gente, por favor. A novidade desse ano é que a gente vai fazer o espetáculo para o povo, né? A gente aproximou o palco para as pessoas, porque a gente acredita que o teatro é para o povo, é para aproximar as pessoas que vêm com esse intuito de ver Jesus, de ver Maria, de ver esse espetáculo. Então, essa aproximação é o que enriquece esse espetáculo. Lembrando que é um espetáculo que não é preciso pagar nada para assistir e que começa amanhã, como a gente já falou aí, 6 horas da noite, vai até a segunda-feira e é só chegar. Agora, vocês ensaiaram um bocado para chegar até esse momento, né, Brenda? Com certeza. Zaza já está no 4º ano consecutivo, esse é meu 3º ano representando Maria, é um prazer enorme estar aqui e a gente chama vocês para virem aqui no Marco Zero, na nossa cidade. É como o teatro de antigamente, né? Nas ruas, para o povo. A gente costuma dizer que não é teatro, é uma oração isso aqui. E sobre a estrutura e sobre os bastidores disso aqui, vocês estão com quantos atores? Vocês têm figurantes? Vocês têm uma trilha que vocês estão dublando? Como é? Nós somos, em média, 200 pessoas, né? Entre elenco e figuração. E tem essa dublagem também, que a gente já preparou no estúdio, ensaiou com ela já, né? Então tem todo
uma equivalência aí de gestos e voz, né? Que é bem interessante, muito interessante. A dublagem não tira emoção não, Brenda? Tira não? Pelo contrário, aí a emoção tem que chegar naquele estado, né, que o ator estava no momento de fazer a gravação no estúdio, para poder entregar o melhor para nossa cidade e lembrar que o principal aqui é a palavra de Jesus, né? Então é muito bonito no mundo de hoje que está tão difícil, tão caótico, a gente falar sobre amor. Ainda mais nessa Semana Santa, a gente está num momento tão específico, né? A gente tem a Sexta-feira da Paixão amanhã, que é justamente a estreia. Para tu, criatura, como é isso? É uma honra, assim, poder representar essa figura que está no coração e no imaginário de todas as pessoas no planeta inteiro, né? Então, imagina, assim, quanto é bom, assim, poder também ter uma equipe, uns colegas de trabalho incríveis que alavancam essa força junto com a gente, né? Assim, é muito lindo, é muito lindo. Ok. Gente, então, amanhã, sábado, domingo, segunda... Às 18 horas. Às 18 horas, não é preciso pagar nada, é só chegar aqui no Marco Zero e assistir. As pessoas terminam participando de alguma forma, né? Porque todo mundo acho que se envolve um pouquinho, que é a história que mudou a história do mundo, na verdade. Então tá aqui, continua a Paixão de Cristo. Continua mudando, isso, né? Vamos acreditar muito mais nisso aqui, no que foi pregado nesses dias tão difíceis. Gente, obrigada, um ótimo trabalho para vocês e que o coração de vocês também fale muito alto esses dias. Muito obrigada, vem pra Paixão. Todo mundo. Então é isso, Maristela. Muita expectativa pelas apresentações a partir de amanhã. E em Brejo da Madre de Deus, no Agreste, o espetáculo desta noite da Paixão de Cristo já começou. O repórter Franklin Portugal tem os detalhes. Esta é a 7ª noite de encenação da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, nesta temporada de espetáculos em 2025. E esta quinta-feira, 17 de abril, ela é especial porque abre caminho, antecede a programação de amanhã, da Sexta-feira Santa, que é o ponto alto das apresentações e que é também bastante aguardada por muitas pessoas que também virão amanhã aqui para o Agreste de Pernambuco, para o distrito de Fazenda Nova, em Brejo da Madre de Deus. A Paixão de Cristo, que tem sempre esse público que impressiona. Pois é, de acordo com a direção geral do espetáculo, cerca de 8.000 espectadores acompanham as apresentações aí, né, a cada noite. E ao assistir o espetáculo, o público também passa a fazer parte desses números de sucesso. A Paixão de Cristo de Nova Jerusalém tem 56 anos de história e já foi vista por mais de 4 milhões de pessoas. A temporada 2025 está na reta final, mas ainda há tempo para aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer. As apresentações seguem aí até o próximo domingo, no dia 20 de abril. E a gente segue, é claro, fazendo os registros daqui. Voltamos ao estúdio. E amanhã, às 3h30 da tarde, tem Paixão de Cristo de Nova Jerusalém na tela da Globo. A história que todo mundo já conhece, o começo e o fim, e todo mundo fica com muita vontade de ver outra vez. Não é à toa que é a história mais traduzida do mundo, que é a história mais contada no mundo e a mais conhecida. Eu sempre achei uma responsabilidade, porque você está contando em poucos minutos o que representa meses de trabalho. Dezenas, centenas de pessoas trabalhando ali. A Paixão de Cristo, quando você termina um espetáculo, você volta, você sai de Nova Jerusalém pensando: o que é que eu posso fazer diferente a partir de hoje? E hoje, pela manhã, em Olinda, católicos participaram da Missa dos Santos Óleos, um ritual cheio de significados, de renovação e de fé. Antes de a celebração começar, cerca de 300 padres caminharam do Seminário de Olinda à Igreja da Sé. Eles são dos 19 municípios ligados à Arquidiocese de Olinda e Recife. A Missa dos Santos Óleos também é conhecida como Missa da Unidade, onde os padres renovam as promessas feitas no dia que foram ordenados. Hoje nós estamos celebrando o Dia do Padre. Hoje é o dia da instituição da Eucaristia. É o dia em que Jesus ordenou os seus 12 primeiros sacerdotes. E, portanto, nós nos reunimos em torno do presbitério, em torno do nosso bispo, exatamente para celebrarmos também
o dia da instituição da Santíssima Eucaristia, o dia do sacerdote, que é um dom de amor para o mundo. A celebração marca a bênção dos óleos usados nos sacramentos da Igreja Católica, como batismo e crisma. A tradição é ser realizada na Igreja da Sé, em Olinda. Ao todo, foram abençoados 120 litros de óleo, uma mistura de azeite de oliva e perfumes. Mais que um líquido, simboliza a unção do Espírito Santo sobre aqueles que recebem esses sacramentos. E muitos católicos gostam de participar deste momento. A gente tem que prestigiar, porque os óleos que são serbentos aqui, eles serão distribuídos para as cerimônias religiosas do ano inteiro. Então, é um sinal de unidade, da confraternização também. É muito importante para nós católicos saber as coisas que acontecem na nossa igreja, porque ir para a igreja só é muito fácil. A gente tem que saber o que está se passando, o que se passa dentro da nossa igreja, porque a gente pode transmitir para o povo aquilo que a gente sabe. Todos os anos eu sempre venho. E eu acho, para mim, a importância para mim é porque a gente está vendo realmente o que é que está acontecendo, né? Aquilo que a igreja nos mostra, nos ensina, e o que ela traz para que a gente possa cada vez mais vivenciar e ter a nossa fé. Pelo segundo ano, a celebração foi presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson. E desta vez foi ainda mais especial. Ele completa 56 anos hoje. Eu gostaria de pedir ao nosso bom Deus um processo mais profundo de reconciliação da nossa sociedade brasileira. Ainda estamos muito fraturados, muito divididos. Processo maior de unidade, de pacificação e de reconciliação. Uma Semana Santa de paz para todos? Sem dúvida. Semana Santa que não é férias, não é folga, não é para ir para passear na praia ou na chácara, é para viver os grandes mistérios da nossa fé. E se tem feriadão, tem aumento de passageiros no TIP no Curado. 26 mil pessoas devem passar pela rodoviária do Recife nesse período. Para dar conta de tanta gente, as empresas de ônibus estão com viagens extras. Lígia saiu do trabalho direto para a rodoviária. Veio no ritmo da ansiedade para comprar a passagem de ônibus. Em cima da hora, larguei hoje. Meu Deus, e tem, tu já viu? Não sei. Para onde, hein, Lígia? Bezerros. Por que lá? Porque é lá que tá o amor, né? Aí tem que matar a saudade. Foi com emoção e deu certo. Hora de seguir para o embarque, enquanto a família de Arthur, de 23 dias, se organizava para viajar também para o caçula aproveitar a primeira Páscoa dele. Vai ser em São Caetano. Por que lá? Quem tem família lá vai aproveitar para conhecer a família e passar a primeira Páscoa. Dentro de Pernambuco, os destinos mais procurados são Caruaru e Bonito. Fora do estado, Maceió, Salvador e Fortaleza. 26.600 pessoas devem passar pela rodoviária do Recife até a terça-feira da semana que vem. Essa é a expectativa da administração. As empresas oferecem viagens extras de acordo com a procura. Se já estiver com o bilhete na mão, a orientação é chegar 1 hora antes do embarque. É que pode ter fila pela frente e com um tempinho de sobra ninguém perde a viagem. Miguel chegou com bastante antecedência, só pensando no que fazer com tantos dias livres. Vou assistir, vou dormir bastante, vou jogar também. Vai ser legal, não? É, vai ser. Muitas famílias aproveitam a Semana Santa para reunir os parentes e sentir de novo o tempero que só manhã tem. Matar a saudade e aproveitar comer o peixe de manhã, né? Ou esse não tem melhor? Não, não tem melhor, nem eu faço melhor. Passar a Páscoa rodeada das pessoas mais amadas. Esta vai ser a melhor Semana Santa de Maria dos últimos anos. Tá indo para onde? Caruaru. 32 anos após eu estar morando aqui, é que eu estou indo para lá. Como é que você acha que vai ser essa Páscoa, então? Vai ser muito boa, porque nós estamos entre família, entre amigos. E eu creio que a Páscoa representa Cristo. Então nós, estando juntos, né? Vai ser feliz, vai ser alegre, boas conversas, boas comidas.
E se você está se programando para viajar de ônibus neste feriadão, pode ter informações sobre horários e passagens no site rodoviariarecife.com. Vamos fazer um giro pelo trânsito do Recife. Começamos pela Avenida Abdias de Carvalho, um dos principais acessos à BR-232, a rodovia que leva aí às cidades do interior do estado. Movimento até tranquilo agora, sem engarrafamento, apesar da intensidade maior que nós observamos aí durante a tarde, neste trecho da Abdias, pertinho aí do bairro do Bongi. A gente segue para o bairro de Areias, essa câmera fica na Avenida Recife. Motoristas que seguem na faixa da direita vão no sentido aeroporto. O trânsito está tranquilo também aí na região. Agora imagens ao vivo para você da BR-101 em Jaboatão dos Guararapes. Caminho de quem vai para as praias do litoral sul. E o trânsito neste momento é intenso também. Depois do intervalo, a cesta básica no Recife, região metropolitana, aumentou e já custa quase a metade do salário mínimo. O NE2 volta em instantes, agora às 7h26. O valor da cesta básica no Recife, região metropolitana, já custa quase a metade do salário mínimo. É preciso pesquisar para comprar mais barato. A variação do preço de um produto chega a 300%. Corredores movimentados, carrinhos cheios, mas produtos mais caros. Como nós não viemos especificamente para fazer a feira mensal, e aí não fizemos lista. Mas a gente sempre faz lista e realmente aumentou. Tem coisas que estão bem acima do normal. Cada vez mais os consumidores buscam estratégias para não estourar o orçamento, mas está difícil. Uma pesquisa do Procon Pernambuco, realizada entre os dias 20 e 25 de março, revelou que a conta do supermercado está cada vez mais pesada para o bolso do consumidor. A pesquisa analisou itens de 26 estabelecimentos comerciais do Recife e região metropolitana. Produtos como o fubá de milho, a batata inglesa e a banana tiveram aumento de preço. As variações ultrapassam os 300% entre os menores e os maiores preços encontrados. Para tentar economizar, a estratégia da Eliane é sempre pesquisar. Pesquisar, né? Porque o dinheiro tá pouco, né? O café, minha filha, tá um absurdo. Ninguém toma café não, agora é chafé. Ninguém toma café, é chafé. Os dados da pesquisa mostraram ainda que a cesta básica do mês de março foi a mais cara do ano. O valor médio chegou a mais de R$ 700, comprometendo quase metade do salário mínimo. Segundo os economistas, a alta no preço dos produtos se dá por diversos motivos. A gente está falando de inflação, principalmente de alimentos, a gente tem uma série de aspectos que, na verdade, interferem nisso. A gente tem desde aspectos de geopolítica. A gente teve, por exemplo, no começo da invasão russa à Ucrânia, um aumento de fertilizante que impacta o custo de produção. E a gente também tem a questão da sazonalidade. Determinados produtos, em determinados momentos do ano, estão mais caros ou mais baratos. A gente também tem a interferência climática e a gente tem tido grandes problemas climáticos, seja seca em determinadas regiões ou enchentes em outros. Tudo isso se encontra também com a desvalorização da moeda brasileira, o real, que mesmo que alguns itens eles simplesmente não tivessem internacionalmente o seu preço elevado, pela perda de valor da moeda brasileira, a gente acaba pagando mais caro. Algumas dicas de planejamento parecem simples, mas podem fazer toda a diferença na hora de pagar as compras. A dica de sempre é aquela: você vai comprar primeiro, faz a tua lista, para você não comprar o que você não precisa e eventualmente estragar. Imagine que tomate, por exemplo, foi um dos campeões de aumento de preço, é extremamente perecível. Se você não precisa, compra pouco, compra aquela quantidade e pesquisa. Vai em mais de uma loja, combina com as pessoas, faz um grupo, tá certo? E aí você comenta quais as lojas estão com oferta e você pode certamente economizar. Neste supermercado, no bairro de Apipucos, zona norte do Recife, encontramos Josué com o carrinho cheio. Ele sempre pesquisa os preços para pagar menos. Eu sempre faço lista, pesquiso. Aí eu sempre compro aqui porque é um lugar onde eu moro, que eu moro em Nova Descoberta, os mercadinhos sempre mais caros e aqui é mais em conta. Tem que pesquisar, né? E até o fim do ano, agentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística vão visitar algumas casas para entender como está o orçamento das famílias.
Uma visita que muita gente estranha no começo, mas que pode fazer a diferença para conhecer a realidade das famílias brasileiras. É bem direto e rápido, né, nas perguntas, bem direto. Isso é muito importante para a gente, que não tem, é dona de casa, não tem muito tempo. O IBGE está visitando cerca de 103 mil famílias em todo o país. 5 mil delas vivem aqui em Pernambuco. Os dados vão ajudar a entender como os brasileiros estão gastando dinheiro, o que consomem e qual a renda de cada casa. A pesquisa de orçamentos familiares vai até o final deste ano e os resultados devem ser divulgados em 2026. O objetivo é traçar um raio-x da vida dos brasileiros e isso vai servir de base para políticas públicas, como definição do salário mínimo, valores de benefícios sociais e até da cesta básica. Essa pesquisa ela é fundamental para a gente verificar o que as famílias estão consumindo, o que elas estão comprando, deixando de comprar, como está pesando o orçamento dela, os produtos que ela está comprando, a evolução patrimonial dela, os serviços que ela está utilizando. Então, é uma gama de conhecimentos que o IBGE faz, que o IBGE pesquisa para poder ver como é que está o orçamento da família brasileira. Em alguns lugares, como em prédios, os agentes enfrentam uma dificuldade a mais. Nem sempre os porteiros liberam a subida. É por isso que o IBGE também envia para as portarias cartas com informações sobre a pesquisa. É uma forma de orientar os porteiros e incentivar os moradores a participarem. Como a pesquisa por amostra, a gente já sabe quais são os domicílios que serão pesquisados. Então, nós fazemos algumas cartas, colocamos essas cartas lá no condomínio das pessoas, para elas perceberem que é o IBGE que vai chegar, o nome da pessoa que vai, a identificação dela, porque aí a gente percebe que aí a gente quebra um pouquinho esse receio de responder ao IBGE. Os agentes sempre se identificam com colete, que tem informações do IBGE, e o crachá. Todos os dados coletados são sigilosos e não são compartilhados com outras instituições. O detalhe importante é que a grande maioria das pesquisas do IBGE não vai perguntar nenhum número de documento aos informantes, certo? A gente não pergunta CPF, nem identidade, nem nada. Essa pesquisa especificamente, como ela fala de orçamento familiar, a gente pergunta se a pessoa tem conta corrente. Pergunta se ela tem alguma conta, se movimenta conta, mas a gente não pergunta número nenhum de conta. A pesquisa é para pessoas acima dos 15 anos de idade e demora, em média, 1 hora por entrevistado. O estudo é contínuo e dura 7 dias porque os agentes voltam para conferir os gastos das famílias neste período. São no mínimo 4 visitas à mesma casa. A participação é obrigatória e negar informações ao IBGE pode resultar em multa de até 10 salários mínimos. Dona Maria recebeu os agentes do IBGE, mas antes de abrir o portão, quis saber mais sobre o estudo. Agora eu queria mais informação sobre essas perguntas, essas coisas de vocês. Depois de tirar as dúvidas, percebeu que estava tudo certo e entendeu a necessidade da pesquisa. Tanta coisa que aparece no mundo que a gente quer saber o porquê. De melhorar a situação, às vezes até piora. Aí a gente já fica querendo saber mais, né? Vamos voltar a falar com Lilian Oliveira, que está acompanhando o trabalho de voluntários que preparam um almoço especial para pessoas em situação de rua. Lilian. Preparam também cestas que vão ser doadas, Maristela, como a gente mostrou na nossa primeira participação. E desde então, o celular da Cleide, que é a fundadora do projeto, não para de tocar, né, Cleide? Já recebeu algumas doações, então quero que você reforce, né, esses canais, telefone, como as pessoas podem trazer essa doação. Pronto, o pessoal que quiser doar, só vem aqui na rua Joaquim Amaral Cardoso, número 63, Encruzilhada. Bem aqui, um ponto de referência à quadra de deficiente. Se você também não puder vir trazer, a gente pode buscar a sua doação, se for por aqui, por perto. Qual o telefone? É o 988-410089. E a gente precisa de chocolate para nossas crianças. Com certeza. Muito obrigada, Cleide. Parabéns pelo projeto. É isso, Maristela, volto contigo. Perfeito. Bela iniciativa aí dos voluntários. Boa noite para você, boa noite a todos por aí. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.